A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus abençoe a cada um dos irmãos, amém? Vamos meditar na Bíblia Sagrada, graças a Deus, né? Quero deixar uma palavra que está lá em Lucas 23, versículo 33 em diante, que está escrito assim: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e os malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: Aos outros salvou, salva-se a si mesmo, e se este é o Cristo, o escolhido de Deus. 39. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: Se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. 40. Respondendo, porém, o outro repreendia, dizendo: Tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condição? 41. E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando estares no teu reino. E disse-lhes Jesus: Em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Amém? Glórias a Deus, né? Aleluia. Meus amados irmãos, nesses tempos que estamos vivendo sobre esta terra, o amor de muitos tem se esfriado, o amor do ser humano tem deixado a cada um dos irmãos. E que assim nós temos que ter vigilância, buscar a Bíblia Sagrada, a leitura da Palavra de Deus, meditar dia após dia, alimentando o nosso espírito, para que nós não venhamos endurecer o nosso coração para a Palavra de Deus. Como aqui nessa palavra se refere à morte de Jesus Cristo, né? Que ali estava dois malfeitores, ladrões, ali naquela cruz do Calvário. E ali estavam duas situações, um arrependido e um que mesmo estava a ponto de morrer não se arrependeu. E que assim eu e você nós venhamos se arrepender dos nossos pecados, buscando o reino de Deus e a sua justiça cada dia mais, tendo um coração simples e humilde na presença de Deus, um coração arrependido do nosso pecado, porque Deus olha para o nosso coração e esquadrilha coração e mente, e que nós possamos ser lavados pela palavra de Deus, serem curados, libertos para a glória de Deus. Mas é necessário ter um coração reto, um coração humilde, arrependido, porque senão, meus amados irmãos, nós perdemos a salvação da nossa alma, que é o mais importante. Se nós endurecemos o coração para a palavra de Deus, achando que o inferno é aqui mesmo, que aqui é a dor, é o sofrimento, é mentira, é engano, meus irmãos. O inferno é lá embaixo. Se você pesquisar mesmo no Google, o núcleo da Terra, a temperatura do núcleo da Terra, se eu não me engano, é coisa de 6.000 graus abaixo de temperatura, de quente. Então, meus amados irmãos, Satanás foi expulso do céu e ele caiu para a terra. Uma parte está sobre a terra, outra está lá no inferno. Então o inferno é real, é dor, é sofrimento. Para que nós não seja lançado lá, nós precisamos ter um coração limpo diante de Deus, arrependido, voltado para o Senhor. Religião nenhuma te salva, meus irmãos. O que te salva é a obediência à Bíblia Sagrada. E que nós venha ter leituras diárias sobre a Bíblia Sagrada. E que nós venha ser curiosos com as coisas de Deus, porque a palavra de Deus mesmo diz, Jeremias 33:3, clame a mim que eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então nós temos que clamar ao Senhor, pedir para Ele: Senhor, o inferno é real, existe mesmo. Para onde vai a nossa alma no dia do juízo final? Porque muitos falsos profetas têm se levantado para enganar o povo, dizendo que não tem nada a ver.
dizendo que há uma reencarnação, mentira do diabo, e que assim nós temos que ler a Bíblia, meditar nela, buscar, pesquisar, ser curiosos com as coisas de Deus, para que Deus possa revelar o oculto e escondido das Escrituras, porque a Bíblia ela é espiritual, por isso que muitas das vezes nós não conseguimos ler ela, entender suas Escrituras, só ler não adianta, entender suas Escrituras. A palavra de Deus se renova todo dia, dia após dia. Então mesmo que se eu pregasse aqui no livro só de Lucas a minha vida toda, tem mistério espiritual dentro dessa palavra aqui, a Bíblia toda. Então toda palavra que sai da boca de Deus ela é viva e eficaz. Só basta o ser humano abrir o coração para entender ela, abrir a mente para entender a palavra de Deus como ela é, e ter um coração arrependido diante do Senhor, para que a nossa casa seja edificada sobre a rocha, a nossa casa, templo e morada do Espírito Santo, e que a gente venha conhecer as Escrituras, porque muitas das vezes, se nós não lemos a Bíblia e não compreendemos como ela é, nós julgamos os pregadores que pregam a palavra de Deus. Isso é demais, isso é exagero. Cuidado, porque a tua alma está em jogo. A salvação da sua alma que está em jogo. Se está numa igreja que não prega a verdade do Evangelho, cuidado para você não ficar no engano. A Bíblia mesmo diz que é um bando de cego guiando cego. Ambos cairão no buraco. Então é necessário pedir para Deus: Senhor, me mostra a verdade do teu Evangelho. Me mostra a verdade. Está lá em João 8,32. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Só a verdade do Evangelho nos liberta, para que nós vá morar na glória do Senhor. Porque, meus irmãos, tudo que o diabo quer é destruir a tua vida espiritual, destruir a comunhão com Deus, porque assim ele vai lançando os pecados sobre a vida humana, e a alma vai se amarrando nos pecados, e quando vê não tem força mais de buscar a Deus. Não é brincadeira, é muito sério. A nossa vida espiritual tem que ser todo dia ser espiritual. A Bíblia mesmo diz que a nossa luta, a nossa carne luta contra o espírito contra a carne. Aquele que nós deixar alimentar, aquele que nós alimentar mais é o que vai prevalecer. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor acrescenta. Que nós venhamos orar mais, jejuar mais, ter uma vida de comunhão com Deus, pedindo para Deus guardar nossos olhos, que os nossos olhos é a lamparina do corpo. E é muito sério que nossos olhos vê, o que teus olhos contemplam entra para a tua mente, para o teu coração. Por isso que os cristãos verdadeiros não têm televisão dentro de casa. E vigiar também com celular, rede social. Vigiar porque o nome, rede social, rede que te prende. Então tem que ser vigilante. Tem que renunciar a essas coisas desse mundo. Porque agora está sendo criado esses vídeos de IA para te fazer ficar dando risada no YouTube. Cuidado que muitos vídeos desses eles são bem perfeitos. E é mentira do diabo. Enganador. Esses tempos atrás eu perguntei para aquela Meta AI, eu acho que é do WhatsApp. Eu fiz umas perguntas para ela. E eu nem tinha mencionado a palavra fé. Aí eu perguntei para ela, falei assim: você pensa que você me engana, Satanás? Aí ela ainda tirou sarro em mim, brincou, deu risada. É um computador, meus irmãos. E ali ela mesma falou, eu falei: mas se eu tiver firmado, tendo discernimento de espírito, você não me engana. Aí ela falou sobre a fé. Eu não mencionei nada sobre a fé, mas ela falou sobre a fé. Se você tiver firmado na fé, é o firme fundamento de todas as coisas. Fé na palavra de Deus. Se você estiver firmado na palavra de Deus, pedindo para Deus: Senhor, me dá discernimento de espírito. Eu, através do discernimento de espírito, Deus já me mostrou muita coisa errada. Porque quando você tem discernimento de espírito, a verdade do Evangelho dentro de você, a Bíblia fala que ela é uma espada.
Então, se alguém vem te afrontar, você tem a palavra firmada dentro de você, você bate de contra com aquela palavra mentirosa. E você prevalece, porque a palavra de Deus ela é viva. Então, por isso que nós estamos numa guerra espiritual. Por isso que nós temos que estar firmados na palavra de Deus. Porque ela é fonte de vida eterna. Mas que nós venha estar meditando nela, fortalecendo dia após dia. Para que nós não sejamos enganados, meus irmãos. O amor do ser humano tem se esfriado a cada dia mais. Eu vejo brigas de trânsito por causa de uma pessoa atravessando a rua esses dias mesmo. Quinta-feira passada, eu fui com uma cliente ver um serviço. E ali um homem passando na rua, atravessando na calçada, na rua. Um homem passando de carro. E o que estava a pé xingou tudo o homem de carro. Ainda eu conversei com a minha cliente e falei para ela. Falei, ó, você está vendo? Por causa disso aqui o diabo arma a estratégia para matar um. Então tem que firmar na palavra de Deus, meus irmãos. Se você se afasta da presença de Deus, se você não lê a Bíblia, não tem. Porque você recebe dia após dia ataque espiritual sobre a tua vida. E se você não está firmado na palavra de Deus, você bate de frente com outra pessoa, xinga, maltrata, por não estar firmado na palavra de Deus. Porque é uma afronta do inimigo. O diabo nos afronta todo dia. Aí depende de mim e de você estar firmado na palavra de Deus. Porque na hora você vai ter discernimento, falar, Satanás, em pensamento. Satanás, você está querendo roubar minha paz, né? Mas você não vai, em nome de Jesus. E descansa teu coração. Entrega na mão do Senhor, porque Ele é justiça. Ele é justo juiz. A Bíblia diz que nós não temos que tomar atitude com as nossas mãos. Todas as batalhas espirituais entrega na mão de Deus em oração. E no tempo certo Deus irá agir. Deus irá tomar providência. Porque Ele é justiça. Então descansa no Senhor. Confia nele e tudo Ele fará. Que nossa casa esteja firmada sobre a rocha e não sobre a areia. Em Mateus 7, 26 está escrito assim: E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. Meus irmãos, tenho visto muitos casamentos sendo destruídos por falta de não buscar a Deus. E o diabo ele vai ganhando território aos pouquinhos e vai amarrando aquela alma, aquela vida na frieza no casamento, na bebedeira, e o lar vai sendo destruído aos poucos. Aí entra a frieza e o ser humano não vai se atentando. Aí daqui a pouco o diabo joga a seta, acabou o amor, acabou a união da família, é melhor se separar. Isso é o diabo, meus irmãos. Pois aquele que se uniu, que o homem não separa, mas o diabo separa, o diabo destrói. Muitos casamentos têm sido destruídos pela frieza do ser humano e não querer buscar o amor de Deus que está dentro da Bíblia Sagrada. Aqui mesmo eu tenho visto vários casamentos destruídos porque o diabo ganhou território. E se eu e você não estiver firmado na palavra de Deus, a nossa vida é destruída. E Satanás te lança no fundo do poço. Mas que nós venha buscar a verdade do Evangelho, lendo a Bíblia Sagrada, meditando nas Escrituras, vendo devocionais todo dia, lendo a Bíblia e obedecendo o que está nela, porque só ler não adianta. Porque como eu era no passado, católico, não lia a Bíblia, ia na missa no domingo, não adianta nada se você só vai no domingo, entra aqui, sai aqui, não obedece a Bíblia Sagrada, o que está nela. Muitos falsos profetas têm se levantado para enganar o povo, e o povo cego, não obedecendo o que está na Bíblia, adorando coisas que desagradam o Senhor, idolatrando o futebol, imagem de escultura,
idolatrando marido, esposa, filhos, amar a Deus sobre todas as coisas e amar teu próximo como a ti mesmo. Mas amar a Deus sobre tudo é o princípio das coisas. De Gênesis, quando o pecado entrou no mundo por Adão e Eva, o cordão que ligava Adão e Eva a Deus, eu falo cordão aqui no modo de dizer, a linha de oração, a comunhão que Deus tinha com Adão, quando eles pecaram no paraíso, esta ligação foi quebrada. E agora, para o ser humano se achegar a Deus, veio Jesus, morreu na cruz, mas para o ser humano se achegar a Deus, é necessário o arrependimento. Arrepender dos pecados, para que nós tenhamos comunhão novamente com Deus. Por isso que é uma luta para orar, é uma batalha para ler Bíblia, para orar, conversar com Deus, um coração reto, porque foi quebrada a ligação. Mas se você orar a Deus, Ele vai te ouvir e vai te dar direção. Mas não endureça o vosso coração, porque religião não te salva. O que te salva é a obediência à Bíblia Sagrada. Isso te salva. A obediência às Escrituras da Bíblia. Amém, meus irmãos? Esta é a palavra de hoje. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. E fique na graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus.